justa, então palavra partindo da premissa da sociedade como direito coletivo. No Brasil, toda a morte da Covid-19, a enfermidade causada por esse vírus. Projeto EI, Educação e Informação. Atravessando a pandemia. A pandemia da Covid-19, por seu grau de gravidade e dimensão, afeta a vida de todos. Pensar nos impactos dessa pandemia na saúde mental dos sujeitos é pensar não apenas em aspectos psicológicos, mas sociais, culturais, econômicos, entre outras realidades do humano, dado que a Organização Mundial da Saúde define a saúde de forma mais ampla e complexa. Estamos lidando com um novo vírus, um ser diminuto, invisível, que se espalha rapidamente e pode causar consequências respiratórias graves em poucos dias. Pessoas infectadas falam da sensação de sufocamento que a doença provoca. A simbologia de uma invisibilidade, do sufocamento, do contágio, tem seus efeitos para além da biologia. Há uma corrida contra o tempo. Cientistas do mundo todo estudam a propagação do vírus, a doença e formas de minorar os seus efeitos. Dentre muitas incertezas, o isolamento ou distanciamento social é considerada a estratégia mais eficaz para frear a curva de contaminação. Pessoas foram obrigadas em um susto a reorganizarem suas vidas, suas rotinas. Fique em casa. Hoje, essa é a palavra de ordem. Temos aí a questão do tempo e do espaço, saindo, digamos assim, de uma órbita normalizada. Além disso, é preciso ter uma vigilância redobrada na higiene, nos movimentos, nos objetos, uma atenção maior, uma tensão. Nesse cenário, a posição subjetiva ou a maneira como cada pessoa reage e interpreta os acontecimentos são diversos. Há orientações bem objetivas para minimizar possibilidades de contaminação. Mas quando lidamos com as subjetividades, temos que considerar a história de cada um e o seu modo singular de ser, incluindo suas condições atuais de saúde, socioeconômicas e culturais. Podemos dizer que vivemos uma situação de ameaça ao modo de vida individual e coletivo. Uns sentem menos, outros sentem mais os efeitos dessa pandemia. Todavia, sentida como ameaça, pode significar entrar em contato com nosso desamparo fundamental, ou dito de outro modo, nossa fragilidade existencial. Nada é tão sólido e seguro como imaginávamos. É natural que tenhamos medo, no caso não só de contrair a doença, mas de perder entes queridos, perder o emprego, medo da solidão, de não poder colocar os planos em ação. Talvez haverá a percepção de que alguns planos nem eram tão importantes assim, e outros serão sentidos como não podendo mais esperar tanto adiamento. Quando as crises acontecem, somos acossados e o tempo urge. É comum as pessoas dizerem que estão muito estressadas e que querem se livrar do estresse. E o que não falta na mídia são dicas e orientações para relaxar. Mas é importante destacar que o estresse é um mecanismo de proteção que propicia um estado de alerta e de prontidão para que a pessoa possa, em termos mais primitivos, lutar ou fugir quando em situação de ameaça. O estresse positivo aumenta o desempenho do organismo, da mente e do corpo para enfrentar os desafios que aparecem. Porém, quando o estresse se torna crônico, aí sim, a mente e o corpo darão sinais de exaustão e o rendimento diminui, afetando inclusive a imunidade, tão cara em tempos de coronavírus. Vejam que quando o organismo se estressa,
grande quantidade de adrenalina é jogada na corrente sanguínea. Os músculos ficam mais rígidos, a respiração acelera buscando mais oxigênio, o coração dispara, os olhos se abrem para enxergar melhor o ambiente. Isso é importante para a sobrevivência. Mas a persistência dessas condições em níveis elevados e constantes pode ter consequências nefastas. É como se o organismo tivesse ligado o tempo todo. Uma hora, pifa. O medo, tensão, apreensão e o estresse positivo podem levar as pessoas a agirem para lidar com situações de crise. Porém, outras desenvolverão quadros ansiosos, depressivos e estressantes que evidenciam a ultrapassagem de limites daquilo que elas poderiam elaborar ou suportar. Em um momento ou outro, durante o tempo de crise, de acordo com as possibilidades psíquicas de cada um, reações diferentes podem se sobressair. Por exemplo, a negação da realidade, evidenciada em comportamentos que minimizam os acontecimentos, pensamentos onipotentes. Isso não vai acontecer comigo, ou eu não vou me contaminar, são afirmações que muitos costumam expressar. Essa posição pode tomar proporções arriscadas, pois a pessoa não irá se proteger e não seguirá orientações de saúde. Nesse movimento defensivo de negação, soluções mágicas, instantâneas e rápidas são esperadas. Uma pílula, fluidos energéticos, afinal tudo vai dar certo, a só depender de um milagre. Nesse caso, outra saída possível é sempre evitar pensar na situação. No fundo, o que se quer é manter inalterado o que outrora era o estado natural das coisas. Isso não tem relação alguma com desinformação, mas com os recursos psicológicos para enfrentar a crise. Demonstra a legitimidade de uma realidade psíquica. Há um saber, mas lidar com medo ou outras emoções que surgem torna-se mais ameaçador. Por outro lado, alguns reagem seguindo um movimento depressivo, uma certa paralisia, sentem-se impotentes. Falam, é isso mesmo, não posso fazer nada. Não esperam muita coisa do futuro. Planos para quê? Não vai dar mesmo certo? E desistem. Outros, preponderantemente, manifestam agressividade e agem de forma impulsiva. Agitam-se de maneira improdutiva e não focalizam em nenhum norte, em nenhuma ação que possa ajudar a lidar com os problemas. Podem se rebelar contra a situação, contra inimigos imaginários. Todos esses movimentos são válvulas de escape para diminuir a tensão, para lidar com a angústia. O sofrimento, no que tange a essas reações que citei de forma muito simplificada, tem relação com certo grau de fixação em determinadas emoções, atitudes ou um estreitamento das possibilidades existenciais. Por vezes tudo é possível, por outra nada é possível. Não se trata aqui de juízo de valor. De novo, cada um só poderá utilizar os recursos que dispuser naquele momento para atravessar uma situação de crise. Precisamos respeitar o momento de cada um e ajudar a partir da escuta, do diálogo, de ações salutares. Temos potencial para lidar com as agruras e sofrimentos advindos da vida. Temos potencial para lidar com essa pandemia, que assola o mundo. Certamente, esse mundo não será mais o mesmo. Um dos caminhos para o enfrentamento dessa crise pode se dar quando o sujeito trabalha sua visão sobre a realidade e amplia essa visão para que a vida seja mais inclusiva, acolhendo os próprios sentimentos, quer sejam considerados positivos ou negativos, ao invés de tentar a todo custo se livrar deles, aceitando limites e exercendo possibilidades. Por exemplo, manter o distanciamento social e ficar em casa pode ser oportuno para realizar atividades, nutrir reflexões que no corre-corre ou na anestesia da vida cotidiana não poderiam ser pensadas ou realizadas. Ficar em casa pode ser oportuno para sair de si, de perceber o que está fora, o outro.
perceber aqueles que nesse momento não têm lugar e realizar algo a respeito. É possível criar, reinventar, compartilhar, formar redes de relações mais solidárias. A pandemia retirou alguns invólucros e mostrou o desamparo para muita gente. E nesse momento é importante ter um outro que continue apostando em quem se sente mais vulnerável. A invisibilidade do vírus trouxe a possibilidade de enxergarmos aquilo que não queríamos ou não podíamos enxergar, mas estava o tempo todo à vista. O ser humano em situações de crise pode chegar no limite de sua dor, de seu desamparo, e descobrir o quanto é capaz de suportar adversidades, trabalhar potenciais e encontrar caminhos nunca antes cogitados, imaginados. Quem nunca ouviu ou disse as expressões: "Quando eu me lembro do que passei, nem sei como eu consegui passar por isso tudo", ou "nem sei onde encontrei forças"? Fica aí para um só depois. Por ora, seguiremos juntos atravessando a pandemia. Eu sou Léa Furtado, psicóloga.